Centro Educativo Municipal Desembargador Doutor Antônio de Freitas Rezende. Hoje é 11 de setembro de 2020 e vamos iniciar a nossa aula de Geografia. Inicialmente, vamos fazer a correção da atividade e, posteriormente, passarmos para o tópico da aula de hoje. E o tópico da nossa aula de hoje é o clima. Vamos falar um pouco sobre o clima. Mas nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês pegassem o caderninho de vocês para nós iniciarmos a correção da nossa atividade. Primeira questão diz: o que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é uma área que é formada por um rio principal e os seus afluentes. Então, isso é bacia hidrográfica, é uma área, um território que é formado por um rio principal e por seus afluentes. O que são afluentes? São aqueles rios que desaguam em outros, né? Então, a junção de um rio principal com os seus afluentes, nós temos a bacia hidrográfica. Segunda questão: qual é a maior bacia hidrográfica brasileira, ocupando mais da metade do nosso território? A maior bacia hidrográfica brasileira é a bacia amazônica. Ela é a maior bacia hidrográfica brasileira, é aquela que ocupa a maior região territorial, maior região de territórios. Terceira: quantas bacias hidrográficas existem no Brasil? No Brasil, existe 12 bacias hidrográficas, não é isso? Existe uma quantidade grande, não é, de bacias hidrográficas. Contabilizando todas, existe mais ou menos 12 bacias hidrográficas no território brasileiro. Qual bacia hidrográfica cujo principal rio é totalmente brasileiro? A bacia hidrográfica que possui um rio que é totalmente brasileiro, que se encontra somente no Brasil, é a bacia do Rio São Francisco, que possui o Rio São Francisco, que é um rio totalmente brasileiro, que fica no território do Brasil. Próximo, observe o mapa da hidrografia do Brasil e responda. Aí aqui nós temos o mapa com a representação de algumas bacias hidrográficas do Brasil. De acordo com o mapa, o Brasil possui quantas bacias hidrográficas? Aqui no mapa, ele está mostrando apenas 8 bacias hidrográficas, né, que são aquelas principais. Quinta, ao observar o mapa, qual a maior bacia hidrográfica do Brasil? Nós sabemos que a maior bacia hidrográfica do Brasil é a bacia amazônica, né, que aqui ocupa o maior território, uma extensão territorial, maior extensão territorial. Sexta, observe o mapa e marque apenas a bacia que o Rio São Francisco faz parte. O Rio São Francisco, ele faz parte apenas da bacia do São Francisco, né? A bacia de São Francisco, que é um rio totalmente brasileiro, que fica totalmente no território do Brasil. A sétima, vocês iam identificar aonde ficam as principais hidrografias do Brasil. Aí aqui nós temos o número 1, 2, 3, 4 e 5. No número 1 fica a bacia amazônica. No número 2 fica a bacia Tocantins. Onde está o número 3 no mapa brasileiro, fica a bacia de São Francisco. Onde está o número 4, fica a bacia do Paraná. E onde está o número 5, fica a bacia do Paraguai. Vocês iam localizar no mapa cada uma das bacias hidrográficas brasileiras. Ok, pessoal? Pois agora, nesse momento, eu quero que vocês fechem o caderno e abram o livro de geografia de vocês lá na página 60, para nós iniciarmos o nosso estudo sobre o clima. Zonas de iluminação e aquecimento da Terra. Por causa da forma esférica da Terra, da inclinação de seu eixo de rotação e de seu movimento de translação, cada porção da superfície terrestre é iluminada e aquecida com uma intensidade diferente.
Vamos observar essa figura que tem aí no livro de vocês. Nessa figura, nós temos a representação do nosso planeta, que é o planeta Terra, e nós temos o Sol, né? Nós observamos que o Sol está lançando o quê? Os seus raios solares sobre a Terra. Nós sabemos que o nosso planeta, ele tem uma forma esférica, né? Uma forma arredondada. Como ele tem uma forma esférica, a luz do Sol ela não acontece no mesmo tempo nos dois lados da Terra. Enquanto em um lado da Terra é dia, no outro lado é noite, como vocês podem observar na imagem aí. Nós observamos também que a Terra ela está levemente inclinada, ela não fica reta, ela está inclinada. Olha só, ela está um pouco inclinada. Isso significa que a incidência de raios solares não acontecem do mesmo jeito em cada região do planeta. Existem regiões em que vem mais raios solares, existem regiões que vêm menos raios solares. Por exemplo, pessoal, essa região aqui, que é onde se encontra especificamente o Brasil, que é o país onde a gente vive, a incidência de sol, ó, é maior. Vem mais raios solares. Então, se tem uma incidência maior, vem mais raios solares, aqui a região do Brasil vai ser mais quente do que essa região que se encontra aqui, em que a incidência de sol ela é menor. Por isso que nós dizemos que o Brasil ele é um país tropical, um país quente, porque a incidência de sol que vem para o Brasil é grande. Por causa dessa diferença de iluminação e aquecimento da superfície, podemos distinguir algumas zonas de iluminação no planeta: a zona tropical, as zonas temperadas e as zonas polares. Então, por causa dessa iluminação diferente e esse aquecimento diferente que existe no nosso planeta, existem o que a gente chama de zonas de iluminação do planeta Terra. Quais são, professor, essas zonas de iluminação? Nós temos a zona tropical, que a zona tropical corresponde à região do planeta situada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Nessa região, os raios solares atingem a superfície de maneira perpendicular, iluminando-a e aquecendo-a com mais intensidade. A zona tropical é a zona mais iluminada e quente do planeta. A maior parte do território brasileiro situa-se na zona tropical. Então, a zona tropical é a zona do nosso planeta que recebe maior luz solar, que é mais iluminada pelo Sol, em que os raios solares eles aparecem com mais incidência. E o Brasil ele fica grande parte do seu território aonde? Nessa zona tropical, que é a zona mais quente. Além da zona tropical, nós temos as zonas temperadas. As zonas temperadas correspondem às regiões do planeta que estão localizadas entre os trópicos e os círculos polares. Nessas regiões, os raios solares atingem a superfície de modo inclinado e, por isso, elas são menos iluminadas e aquecidas que a região tropical. Nas zonas temperadas, as temperaturas são mais amenas. Então, como o nosso território do nosso planeta ele está inclinado, as zonas temperadas são aquelas que elas não recebem com muita incidência a luz do sol, né? Ele aquece, mas ele é menos aquecido e menos iluminado que a região tropical. Então, a temperatura é mais amena, a temperatura é mais leve. E além da zona tropical e da zona temperada, nós temos as zonas polares, que as zonas polares correspondem às regiões Ártica e Antártica do planeta, situadas entre os círculos polares e os polos. Nessas regiões, os raios solares atingem a superfície de forma muito inclinada e, por isso, elas são as menos iluminadas e aquecidas da Terra.
As zonas polares apresentam as temperaturas mais baixas do planeta. Então, as zonas polares, elas correspondem, pessoal, a essas regiões que recebem muito pouco luz do sol. Né? Elas recebem pouca incidência da luz do sol, então elas são menos iluminadas e menos aquecidas. E as temperaturas lá são bem baixas, né? São quase congelando, digamos assim. Então, a Terra, pessoal, ela é iluminada de uma maneira desigual, ela é iluminada de uma maneira diferente. Algumas regiões recebem mais a luz solar e outras regiões recebem menos luz solar. Por isso que existem essas diferentes zonas de iluminação. E existem três fatores que são responsáveis por essa diferença na iluminação da superfície terrestre. E o que é, professora? Quais são esses três fatores? É a curvatura, a inclinação e o eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita e movimento de translação. Então, três fatores. Essa curvatura que a Terra possui, olha só, essa curvatura, essa inclinação, observem que a Terra está inclinada, e esse eixo de rotação aqui. São alguns fatores que contribuem para essa diferença de iluminação do nosso planeta. Então, é importante que vocês entendam que quanto mais inclinada for a região, né? Quanto mais inclinados os raios solares, mais iluminada e quente será a superfície terrestre. Então, quanto mais, olha só, aqui está mais inclinado, ó. Essa região aqui está mais inclinada. Então, quanto mais perpendicular for a incidência dos raios solares, né? Quanto mais for inclinada e o maior existir a incidência de raios solares, mais quente será aquela região. As áreas mais próximas do Equador recebem os raios solares de forma perpendicular e por isso são aquecidas e iluminadas com mais incidência. As áreas próximas dos polos recebem os raios solares de forma muito inclinada e por isso são aquecidas e iluminadas com menos intensidade. Nesse esquema, os astros e a distância entre eles não estão representados em escala. Mas aqui nessa imagem nós conseguimos observar que quanto mais próximo do Sol, mais próximo dos raios solares, quanto mais raios solares aquela região possuir, mais quente ela será. As regiões polares, que são essas regiões aqui, elas recebem menos incidência de sol, né? Então, ela vai ser mais amena. A temperatura vai ser mais amena. Aí, aqui na página 61, nós temos umas imagens, certo? Onde apresenta as zonas de iluminação e aquecimento da Terra, que nós temos a representação do nosso planeta e as zonas. Aqui, pessoal, nas regiões polares estão as zonas polares, que são aquelas zonas que têm uma temperatura mais baixa. Aqui, essa região amarela são as zonas temperadas. Tem a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. As zonas temperadas, elas são menos iluminadas e menos aquecidas que a região tropical, né? E possuem uma temperatura mais amena do que a região tropical, mas não é uma temperatura fria como a das regiões polares. Já aqui no meio, nós temos o quê? A zona tropical, que é aquela zona mais quente que recebe maior incidência de sol. E olha só quem é que está bem aqui na zona tropical, na zona mais quente. O território brasileiro, o país que nós vivemos. E olha só onde se encontra o Piauí, onde se encontra, deixa eu só ajeitar aqui, ó, o Brasil
E olha só onde se encontra o Piauí, onde se encontra Piripiri, né? Num local onde tem uma incidência bem forte. Por isso que nós vivemos em uma cidade, um estado tão quente, que faz tanto calor. Bom, agora vocês vão mudar lá para a página 62. Tempo atmosférico e clima. Tempo atmosférico não é a mesma coisa que clima. Então, eu tenho certeza que vocês já devem ter visto na televisão o jornalista, aquele lá que fala a previsão do tempo, ele diz assim: o tempo de amanhã vai estar chuvoso, o tempo vai estar quente, é muito ensolarado. E muitas vezes a gente confunde tempo e clima. A gente pensa que tempo e clima é a mesma coisa, só que não, são coisas diferentes. Tempo atmosférico é a combinação dos elementos do clima em determinado local e momento. Os elementos do clima são temperatura, chuva, ventos, nuvens, umidade. O tempo atmosférico, ele é passageiro, variando de um momento para outro. Em um mesmo dia podem ocorrer tempos atmosféricos diferentes: ensolarado e quente de manhã, nublado e frio à tarde e chuvoso e frio à noite, por exemplo. Então, o tempo, pessoal, é a combinação de elementos do clima. O tempo, ele é passageiro. O tempo hoje está chuvoso. O tempo hoje está quente, está ensolarado. Então, tempo atmosférico, ele é passageiro. Ele apresenta os elementos do clima, mas ele pode mudar de um dia para o outro ou muitas vezes em um mesmo dia. Já o clima é a sucessão dos diferentes tempos atmosféricos que ocorrem habitualmente em um local. Existem vários tipos de clima e eles são classificados quanto à temperatura e à umidade. Já o clima, ele não muda. O clima vai ser sempre o mesmo. Então, ele é, na verdade, uma sucessão de diferentes tempos, certo? Então, só existe um tipo de clima, um clima apenas, que não vai mudar, certo? Ok? E o clima, os tipos de clima, eles vão variar bastante quanto à temperatura, quanto à umidade. Nós temos, por exemplo, o clima tropical. O clima tropical já é aquele clima bem quente, que é o de uma região bem quente. Não muda, o clima sempre vai ser clima tropical, por mais que o tempo mude, fique chuvoso, mas o clima daquela região será um clima tropical, um clima quente, certo? Porque aquela região possui características e elementos para que exista aquele clima. Então, a diferença entre tempo e clima é que o tempo, ele é passageiro, ele é provisório e o clima não. O clima não muda, será sempre o mesmo. Previsão de tempo atmosférico. Você já deve ter percebido que o rádio, a televisão e os jornais fornecem todos os dias a previsão do tempo, parcialmente nublado, quente, chuvoso e frio. O quadro da página 63 reproduz parte de uma página de site do Centro de Previsão de Tempos e Estudos Climáticos. O quadro mostra a previsão do tempo para a cidade de Macapá, no estado do Amapá, para os dias de 7 a 12 de fevereiro de 2017. Na parte superior do quadro, são mostradas as condições do tempo em Macapá às 8 horas e 30 minutos do dia 7 de fevereiro de 2017. Quais eram as temperaturas, a umidade, a sensação térmica, a direção e a intensidade do vento, a pressão atmosférica e o índice ultravioleta naquele momento. Então,
quando nós vamos observar, nós escutamos no rádio, no jornal, na televisão, a previsão atmosférica, nós percebemos que eles nos dão diferentes informações. Eles dizem qual vai ser a temperatura daquele dia, se vai ser muito quente, se vai ser muito frio. Eles dizem a direção do vento, a pressão atmosférica, o índice de raios ultravioletas, que são raios solares, naquele dia, naquele instante. Não é? Eles nos dão todas essas informações, certo? Que eles conseguem, por meio de estudos, por meio dos satélites, eles conseguem captar todas essas informações. Aí eles dão a previsão do dia a dia, certo? Parcialmente nublado, chuvoso, a temperatura máxima é de 25 graus Celsius, mínimas de 10, não é? Então, essas são algumas informações que são dadas pelos jornalistas, né? Pelos geógrafos, que estudam pouco sobre a previsão do tempo atmosférico. Bom, e na nossa atividade de hoje, certo? A atividade da folha que vocês irão copiar e responder no caderno. Na primeira questão, vocês vão dizer qual é a diferença entre tempo atmosférico e clima atmosférico. Nós acabamos de estudar que eles são diferentes um do outro. Vocês vão dizer em que. Segunda, vocês vão procurar no caça-palavras fatores que determinam o clima de um lugar. Quais são os fatores que influenciam o clima? Os fatores que influenciam que um lugar tenha um determinado clima. Quais são os fatores? Existem diferentes fatores, não é, pessoal? Diferentes fatores que vão influenciar para que um determinado lugar possua um clima. O climograma é um gráfico muito utilizado na geografia para analisar o clima de uma região. O gráfico apresenta tanto as temperaturas médias como os valores de chuva. Analise o gráfico e responda. Então, aqui a gente tem a precipitação, certo? E a temperatura média. Precipitação é de chuva, tá, pessoal? Os valores de chuva. Aí, observando o mapa, vocês vão dizer qual é o mês mais chuvoso, qual é o mês que apresenta a temperatura mais alta, qual é o mês menos chuvoso. Quarta, leia o texto abaixo com atenção. Percebemos no dia a dia que as condições atmosféricas mudam rapidamente, são muito dinâmicas. Às vezes saímos de casa sobre um céu sem nuvens e com a temperatura bastante elevada. Poucas horas depois, porém, voltamos para casa debaixo de chuva. O trecho acima se refere ao conceito de tempo ou de clima. Por quê? Quinta, quais são as zonas de iluminação do planeta Terra? Sexta, por que a zona tropical é a mais quente Explique por que a zona tropical é a mais quente do nosso planeta. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Tchau, tchau.